Olá, amigos do estudo da mediunidade, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo com o livro dos médiuns, capítulo 27, dando sequência ao que nós vínhamos trabalhando. E o capítulo é o de título Das Contradições e das Mistificações. Eu espero que vocês já tenham lido, já tenham estudado, de forma que nós possamos apenas explanar as principais partes, né? Então, Kardec inicia esse capítulo falando sobre como os adversários do espiritismo, eles começam a falar sobre como os próprios espíritas e os espíritos se contradiziam nas suas informações. E aí Kardec faz algumas perguntas aos espíritos, aos quais vem nos responder de forma que possamos compreender melhor e que não é bem assim como os adversários falam, né? O que eles mostram é que existem sim diversas opiniões dos espíritos de acordo com a categoria de cada um, né? Então, obviamente, aqueles que se encontram em estado de imperfeição e de inferioridade não vão dar respostas tão completas e tão verdadeiras quanto um espírito superior nos poderia dar, né? E aí ele mais à frente vem perguntar por que então que os próprios espíritos superiores às vezes parecem se contradizer em comunicações dadas por eles mesmos, ou seja, dada num centro espírita de uma forma e em outro de outra. Mas vamos prosseguir. No item 299, Kardec vem falar: para se compreenderem a causa e o valor das contradições de origem espírita, é preciso estar se identificado com a natureza do mundo invisível e tê-lo estudado por todas as suas faces. Aqui ele já vem ressaltar como é importante o estudo para que nós compreendamos o porquê das diferenças, né? E também para nos aprofundarmos no conhecimento de como distinguir aquilo do que é verdadeiro e falso. À primeira vista, parecerá talvez estranho que os espíritos não pensem todos da mesma maneira, mas isso não pode surpreender a quem quer que se haja compenetrado de que infinitos são os degraus que eles têm de percorrer antes de chegarem ao alto da escada. Ou seja, obviamente de acordo com o grau da categoria, né, dos espíritos, é que eles vão falar de uma forma mais correta ou não. Supor-lhes igual apreciação das coisas fora imaginá-los todos no mesmo nível. Pensar que todos devam ver com justeza fora admitir que todos já chegaram à perfeição, o que não é exato e não pode ser, desde que se considere que eles não são mais do que a unidade despida do envoltório corporal. Ou seja, aqueles espíritos que têm seus preconceitos, suas próprias verdades, suas razões, e eles estão nessa categoria condizente com o seu espírito de sistema, eles desencarnam com esse mesmo pensamento. Então, se eles vierem dar uma comunicação hoje, eles vão trazer suas mesmas opiniões, seus mesmos sistemas, seus mesmos preconceitos, caso não haja reconhecido seus equívocos, né? Então, a gente não pode esperar uma resposta perfeita e com a verdade de alguém que não teve essa verdade o tempo todo. Podendo manifestar-se espíritos de todas as categorias, resulta que suas comunicações trazem o cunho da ignorância ou do saber que lhes seja peculiar no momento, o da inferioridade ou da superioridade moral que alcançaram, a distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal, é a que devem conduzir as instruções que temos dado. Então, o livro dos médiuns, ele vem o tempo todo. Vejamos bem. Existe esse capítulo, né, das contradições e das mistificações, que é esse capítulo 27 que nós estamos estudando,
Mas durante todo o percorrer do Livro dos Médiuns, Kardec nos traz todos os esclarecimentos necessários para que nós não caiamos nessas mistificações e que nós aprendamos a distinguir o que deve ser verdadeiro para o que deve ser falso. Então, ele mais à frente vai falar: assim, as contradições de origem espírita não derivam de outra causa senão da diversidade quanto à inteligência, aos conhecimentos, ao juízo e à moralidade de alguns espíritos que ainda não estão aptos a tudo conhecerem e a tudo compreenderem, certo? Eu coloquei numa cor diferente, né, o grifo, para que ficasse bem destacado. Sigamos. No final desse item 300, ele vem dizer: há coisas, portanto, sobre as quais será inútil interrogar os espíritos, ou porque lhes seja defeso revelá-las, ou porque eles próprios as ignoram, e a cujo respeito apenas podem expender suas opiniões pessoais. Então, nós vimos naquele capítulo anterior, né, das perguntas que se podem fazer aos espíritos sobre determinadas questões que não devem ser feitas aos espíritos, porque a gente pode colocá-los numa situação em que nós estamos meio que forçando uma resposta que provavelmente não será correta, ou eles mesmos, se for um espírito realmente com qualidade moral, ele vai dizer que não pode responder, ou que ele não possui o conhecimento para dá-lo, ou que lhe é defeso realmente, né? Não lhe é permitido dar essa informação. Então, nós temos que ter muito esse cuidado. Outra questão é que muitos podem apenas estar soltando uma opinião pessoal dele, e não justamente a verdade. Não se quer dizer que aquilo que ele vai dizer vai ser a verdade. Ora, são essas opiniões pessoais que os espíritos orgulhosos apresentam como verdades absolutas, da mesma forma que aqui na Terra, né? Aqueles que são mais orgulhosos, mais vaidosos, e ele defende uma ideia, uma opinião, um sistema, para ele a verdade absoluta é aquela dele. E da mesma forma eles fazem no mundo espiritual. Sobretudo acerca do que deva permanecer oculto, como o futuro, o princípio das coisas, é que eles mais insistem, a fim de insinuarem que se acham de posse dos segredos de Deus. E isso é para quê? Exatamente para atender aquelas perguntas curiosas de quem pergunta o que não deveria. Então, aquilo que nós falamos naquele capítulo anterior. Não adianta estar perguntando sobre o futuro, o passado que não é interessante nós sabermos, ou por mera curiosidade, algo que não é para o bem da coletividade e nem para o nosso próprio bem, para o nosso progresso. Então não adianta, a gente está como que provocando uma resposta ao qual vai dar asas para a mistificação. Por isso mesmo, sobre esses pontos é que mais as contradições se observam. Claro, um espírito elevado vai dizer que não pode responder, e um espírito inferior vai vir de boa mente responder, só que obviamente de forma falsa. Na questão 300, no item 301, Kardec começa a fazer algumas perguntas aos espíritos a respeito das contradições, o porquê que elas ocorreriam. A primeira, ele pergunta: comunicando-se em dois centros diferentes, pode um espírito dar-lhes, sobre o mesmo ponto, respostas contraditórias? Ou seja, o mesmo espírito dá respostas diferentes? O que ele diz mais à frente é: não é a resposta que é contraditória, mas a maneira por que é dada. Então, não quer dizer que a ideia se modifica, é a forma como ela é dada. O fundo permanece o mesmo, agora a forma é que pode se distinguir. E aí ele continua, né, esmiuçando a pergunta. Concebe-se que uma resposta possa ser alterada, mas quando as qualidades do médium
Tanto é que tem um capítulo que fala da influência do médium, né, sobre as comunicações. E por isso que ele pergunta isso aqui. Quando as qualidades do médium excluem toda ideia de má influência, como se explica que espíritos superiores usem de linguagens diferentes e contraditórias sobre o mesmo assunto para com pessoas perfeitamente sérias? E aí eles respondem: os espíritos realmente superiores jamais se contradizem. E a linguagem de que usam é sempre a mesma com as mesmas pessoas. Podem, entretanto, diferir de acordo com as pessoas e os lugares. Gente, nós nos lembremos que as pessoas que estão aqui, ali naquela reunião, nem todas têm a mesma influência moral, nem todas têm a mesma qualidade intelectual, nem todas irão ter a mesma compreensão e nem todas estão aptas a receber aquela mensagem de forma muito completa, né? Então pode ser que esse mesmo espírito até traga a mesma ideia, mas ele se utiliza de uma linguagem diferente, que pode ser um pouco mais simples, né? Com menos aprofundamento para questões de que eles não compreenderiam. Acresce que o mesmo espírito pode responder diversamente sobre a mesma questão, segundo o grau de adiantamento dos que o evocam, pois nem sempre convém que todos recebam a mesma resposta, por não estarem todos igualmente adiantados. Vejam bem, então, como isso vem nos esclarecer para que depois a gente também não encontre pernas para a ideia de que há as contradições que podem ocorrer por um mesmo espírito, quando não há influência totalmente moral do médium, né? Na questão 4ª, ele pergunta: as contradições, mesmo aparentes, podem lançar dúvidas no espírito de algumas pessoas. Que meio de verificação se pode ter para conhecer a verdade? Então, a pessoa pode estar recebendo aquela comunicação e fica em dúvida. Será que eu devo aceitar essa informação e repassá-la, né? Isso daí a gente vai falar sobre alguns casos interessantes mais à frente. E eles respondem: é um estudo completo a fazer-se. Para isso é necessário tempo, como para estudar todas as coisas. Mais uma vez ressaltada a importância do estudo e do aprofundamento. Como é que saberemos distinguir um espírito sábio de um pseudo-sábio, né? Lembrando que o pseudo-sábio traz a linguagem rebuscada, parecem ter posse da verdade e das informações, que ele tem conhecimento, mas ele coloca nas entrelinhas outras informações que ele demonstra o seu verdadeiro caráter. Estudai, comparai, aprofundai. Incessantemente vos dizemos que o conhecimento da verdade só a esse preço se obtém. Então, gente, como a gente ficar com aquela preguiça, né? Ah, eu já não vou estudar, eu acho que eu já estudei muito, eu acho que eu já sei o suficiente, né? Eu já sei distinguir. Vejamos que nós nunca estudamos o suficiente. Há médiuns que têm 30 anos de doutrina, 30 anos de estudo e ainda é mistificado. Então, não nos iludamos, porque é quando mais nós estamos presunçosos de que tudo sabemos, tudo conhecemos e de que já temos experiência, é que nós caímos. É aí que nós caímos. Então, muito melhor se manter na humildade e às vezes até um pouco mais ignorante do que achar que estamos já em posse do conhecimento. Longe, porém, não está o dia em que o sino dos espíritos será por toda parte uniforme, assim nas minúcias como nos pontos principais. Quando será isso? Quando todos tiverem a mesma influência moral e quando todos tiverem a mesma condição de receber essa verdade, né? De forma completa e aprofundada.
A missão deles, né, dos espíritos, é destruir o erro, mas isso não se pode efetuar senão gradativamente. Ele continua, né? Como é que os espíritos, na questão 6ª, como é que espíritos que parecem desenvolvidos em inteligência podem ter ideias evidentemente falsas sobre certas coisas? E aí ele vem lembrar, né? É que eles têm as suas doutrinas. Então vejamos, alguns precursores da psicologia, por exemplo, né? Um Freud da vida, ou outros gênios, cientistas, eles tinham suas doutrinas, seus sistemas, eram pessoas inteligentíssimas. Mas quando eles chegam no mundo espiritual, aqueles que realmente têm a sua condição moral evoluída, eles vão reconhecer que as suas doutrinas não eram tão corretas assim. Porque ele tomou conhecimento daquilo, que na sua profundidade, ele foi o precursor da ideia aqui, né? Que muito dessas ideias se aproveitam, mas alguns pontos poderiam estar errados, mas os que não são bastante adiantados, mas julga que são, tomam suas ideias pela própria verdade, tal qual entre vós, né? Então, aqueles que permanecem na condição de orgulho e de vaidade continuam com suas doutrinas no mundo espiritual, inclusive repassando-as, julgando ser a verdade. Questão 7ª. Que se deve pensar de doutrinas segundo as quais um só espírito poderia comunicar-se e que esse espírito seria Deus ou Jesus, né? Esse é que mais é a mistificação, porque se só esse espírito se permite comunicar, ele já está mostrando um domínio sobre todos os outros e ainda mais faz todo mundo crer que somente ele pode se comunicar. Aí é onde ele mostra mais ainda o seu grau de inferioridade, certo? Ele continua lá na frente. Aliás, os espíritos que pretendem ser eles os únicos que se podem comunicar, esquecem-se de dizer por que não podem os outros fazê-lo. Aí é que fica a grande questão, né? A pretensão que manifestam é a negação do que o espiritismo tem de mais belo e de mais consolador, que são as relações do mundo visível com o mundo invisível, dos homens com os seres que lhes são caros e que assim estariam para eles sem remissão perdidos. Ou seja, se somente aquele específico pode se comunicar, onde estão os outros? Por que não podem comunicar-se, né? Tiraria toda a beleza e a verdade da doutrina espírita. São essas relações que identificam o homem com o seu futuro, ou seja, as relações do mundo visível com o invisível, que o desprendem no mundo material. Suprimi-las é remergulhá-lo na dúvida, que constitui o seu tormento. É alimentar-lhe o egoísmo. Examinando-se com cuidado a doutrina de tais espíritos, nela se descobrirão a cada passo contradições injustificáveis, marcas da ignorância deles sobre as coisas mais evidentes e, por conseguinte, sinais certos da sua inferioridade. Quem traz essa mensagem, gente, ó, é o Espírito de verdade, né? E aí, não só mostra o grau de inferioridade daquele espírito, como também mostra a falta de preparo dos médiuns que estão recebendo esse espírito e de todo o grupo em geral, né? A ponto de não identificarem que aquilo está sendo uma mistificação. 8º, de todas as contradições que se notam nas comunicações, uma das mais frisantes é a que diz respeito à reencarnação. Se a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como se explica que nem todos os espíritos a ensinem? Na própria Igreja Católica, né, no próprio catolicismo, a reencarnação é um dogma, né? É um assunto ainda bem contraditório para ser tratado. Então, eles respondem.
não sabeis que há espíritos cujas ideias se acham limitadas ao presente, como se dá com muitos homens na terra? Julgam que a condição em que se encontram tem que durar para sempre. Nada vem além do círculo de suas percepções e não se preocupam com o saberem de onde vêm nem para onde vão, e, no entanto, devem sofrer a ação da lei da necessidade. Tem uns que, inclusive nas reuniões mediúnicas, nem passa pela cabeça deles a questão da reencarnação. Inclusive, alguns falam que já falaram sobre isso com eles e eles não querem saber do assunto. Porque eles estão vivendo a vida espírita, né, a vida espiritual, naquele momento, no presente, ele não quer saber qual é o seu futuro. Também não tem interesse em saber qual é o seu passado. Por quê? Porque isso para eles, a grande maioria constitui um tormento, né? O ver o que ele realizou, né, de equivocado, por estar sendo punido por isso, e ter a necessidade de reencarnar para reparar os seus erros, para muitos é um tormento. Então, muitos deles se abstêm da necessidade de conhecer essa realidade para achando que vão fugir, né, da justiça, que é a questão da lei da reencarnação. Então, muitos deles só ficam sabendo da reencarnação no momento que chega, que as equipes espirituais organizam todo um programa reencarnatório para eles, e aí é que eles começam a vislumbrar sobre o que vem a ser a reencarnação. Pulando um pouco, né, para a questão 10ª, porque todo o restante do texto é falando sobre essa questão da reencarnação, que eu vou deixar para que vocês leiam, estudem. Então, as doutrinas errôneas que certos espíritos podem ensinar não têm por efeito retardar o progresso da verdade, ou seja, da verdadeira ciência, né? Então, por que é permitido, né, alguns trazerem ensinos equivocados? E eles respondem: essas doutrinas errôneas são uma consequência da inferioridade do vosso mundo. Se os homens fossem perfeitos, só aceitariam o que é verdadeiro. Os erros são como as pedras falsas, que só um olhar experiente pode distinguir. Aí é onde está a importância do estudo e do aprendizado. Precisai, portanto, de um aprendizado para distinguirdes o verdadeiro do falso. Pois bem, as falsas doutrinas têm a utilidade de vos exercitarem em fazerdes a distinção entre o erro e a verdade. Gente, gravemos bem este último trecho aqui, porque vai ter tudo a ver com algo que nós veremos mais à frente na Revista Espírita, tá certo? Então, as falsas doutrinas têm a utilidade de vos exercitarem em fazerdes a distinção entre o erro e a verdade. O próprio Chico Xavier, com toda a experiência mediúnica que ele tinha, ele foi mistificado algumas vezes, né? E Emmanuel chamou a atenção dele, como aquela passagem, né, em que chega um espírito muito bem adornado, mostrando todo um conhecimento, todo bem vestido, né, bem aparentado, e Chico já ouvindo a mensagem dele, já vendo e acreditando que aquilo que ele estava falando era pura verdade. Quando chegou um determinado momento, Emmanuel chega para ele e diz: Chico, veja bem o que você está fazendo. Você está recebendo essa comunicação como verdadeira. E ele, não, e não é. Aí Emmanuel diz: repare bem nele, olhe bem para ele. E disse que por debaixo de toda aquela manta, de todo aquele vestuário lindo que parecia de um espírito superior, ele viu por debaixo da vestimenta uns pés de cabra, né? E aí é que ele percebeu que era um espírito zombeteiro que havia se modificado perispiritualmente para aparecer para ele daquela forma. E estava vindo mistificá-lo. Então, ninguém está imune a isso. O item 302, né, nesse segundo parágrafo, ele vem falar: julgais, pois, os espíritos pela pureza de seus ensinos,
a unidade se fará do lado onde ao bem jamais se haja misturado o mal. Desse lado é que os homens se ligarão pela força mesma das coisas, porquanto considerarão que aí está a verdade. Onde estiver o bem, está a verdade, né? Então, vamos lá. Notai, ao demais, que os princípios fundamentais são por toda parte os mesmos, e que tem que vos unir numa ideia comum, o amor de Deus e a prática do bem. Quando vem uma mensagem muito bem elaborada, muito bem escrita ou falada, né, muito rebuscada, totalmente inteligível, né, mas que em suas entrelinhas vem trazer contradição, vem trazer desunião, vem trazer, vejamos, datas, previsões para o futuro, inclusive colocando prazo, desconfiem, tá certo? Espíritos elevados, eles não trazem esse tipo de informação. Se dissidências capitais se levantam quanto ao princípio mesmo da doutrina, de uma regra certa dispondes para as apreciar, que é esta: a melhor doutrina é a que melhor satisfaz ao coração e à razão, e a que mais elementos encerra para levar os homens ao bem. Essa, eu vos afirmo, aqui prevalecerá. Então, como distinguir? É aquela que traga o bem e que realmente fale à razão e ao coração. Tá certo? Foi o Espírito de Verdade que trouxe. Na nota, Kardec vem reforçar tudo isso que nós vimos agora. Das causas seguintes podem derivar as contradições que se notam nas comunicações. Da ignorância de certos espíritos, ou seja, eles não sabem, mas o falam mesmo assim. Do embuste dos espíritos inferiores, que por malícia ou maldade dizem o contrário do que disse algures o espírito cujo nome eles usurpam. Muitos vêm com o nome, né? São Luís, Santo Agostinho, né? O bispo fulano de tal, todos esses que fizeram parte da codificação espírita, mas que ao se ver realmente a fundo a mensagem não tem nada a ver com as características daquele espírito. Da vontade do próprio espírito que fala segundo os tempos, os lugares e as pessoas, e que pode julgar conveniente não dizer tudo a toda a gente. Ou seja, eles olham o que é que podem dizer ou não para determinados meios, né? Da insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas do mundo incorpóreo. Da insuficiência dos meios de comunicação, que nem sempre permite ao espírito expressar todo o seu pensamento, né? Depende muito dos médiuns também. Enfim, da interpretação que cada um pode dar a uma palavra ou a uma explicação, segundo suas ideias, seus preconceitos ou o ponto de vista de onde considere o assunto. Uma pessoa que acredita, digamos, num ponto X, e aquilo é uma opinião dela, ela acredita que aquilo é a verdade, ela tentará encontrar aquele ponto X e aquela verdade em tudo que for comunicação, em tudo que for esclarecimento, e dizer, olha, tá vendo como aquele ponto X, que é a opinião própria dele, que é a verdade dele, está dito por fulano de tal, né? E ainda tenta ressaltar, às vezes até modificando e contrariando a ideia que o espírito traz. Isso pode acontecer também na influência do médium perante a informação que o espírito vai trazer. Só o estudo, a observação, a experiência e a isenção de todo sentimento de amor próprio podem ensinar a distinguir estes diversos matizes. Então, a gente viu aí um pouco sobre as contradições. Elas, entre os espíritos superiores, elas não existem. Na verdade, o que acontece é que eles podem dar uma ideia que tem o mesmo fundo moral, mas a forma com que ela é dada
é que se diferencia em diferentes locais e entre diferentes pessoas, né? A não ser que seja um espírito que não tem o conhecimento pleno daquilo, ele vai dar aquilo que é de acordo com o que ele sabe, né? Inclusive, se ele se equivocou em algum momento, ele o dirá. Ele terá humildade para reconhecer. Com relação às mistificações, nós já falamos um pouco, né, nessas questões anteriores. E ele vai falar aqui. Os espíritos nos vêm instruir e guiar no caminho do bem, e não no das honras e das riquezas. Aqueles que vão fazer, né, as perguntas puramente materiais e de interesse próprio, né? Nem vem para atender às vossas paixões mesquinhas. Se nunca lhes pedissem nada de fútil ou que esteja fora de suas atribuições, nenhum ascendente encontrariam jamais os enganadores. Por que é que as mistificações existem, então? Exatamente porque há curiosos e há aqueles que desejam saber coisas que não são para saber. Aí é o que dá a brecha para a mistificação. Donde deveis concluir que aquele que é mistificado só o é porque o merece. Aí Kardec vem mais à frente falar um pouco, né? Dizendo, mas será que pessoas tão sérias às vezes merecem essa mistificação? Mas vamos lá. O papel dos espíritos não consiste em vos informar sobre as coisas desse mundo, mas em vos guiar com segurança no que vos possa ser útil para o outro mundo. Então, eles não vêm falar para o que é para o mundo material, eles vêm falar aquilo que vai nos preparar para a vida espiritual, que vai nos fazer progredir. A intenção das relações do mundo visível com o invisível são essas. Quando vos falam do que a esse concerne, ou seja, do mundo material, é que o julgam necessário, porém, não porque o peçais. Se vedes nos espíritos os substitutos dos adivinhos e dos feiticeiros, então é certo que sereis enganados. Deus não manda os espíritos para que lhes achanem a estrada material da vida, mas para que lhe preparem a do futuro. Essa questão é bem interessante, eu não grifei, mas ele pergunta no item A, porque há pessoas que nada perguntam e que são indignamente enganadas por espíritos que vêm espontaneamente, sem serem chamados. Aí eles respondem, elas nada perguntam, mas se comprazem em ouvir, o que dá no mesmo. Ou seja, ela não pergunta, mas ela é doida para saber aquela resposta. Ela quer ouvir aquilo que ela gostaria. E os espíritos identificam, né, pelo pensamento, telepaticamente, e vem lá dizer, né? Item 2. Por que permite Deus que pessoas sinceras e que aceitam o espiritismo de boa fé sejam mistificadas? Não poderia isto ter o inconveniente de lhes abalar a crença, né? Gente, não são essas pequenas coisas que vão fazer abalar a crença. Se a crença for abalada é porque ela não existia, né? Se isso lhes abalasse a crença, é que não tinham muito sólida a fé. Os que renunciassem ao espiritismo por um simples desapontamento provariam não haverem compreendido e não lhe terem atentado na parte séria. Deus permite as mistificações para experimentar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir os que do espiritismo fazem objeto de divertimento. Então, é até uma forma de separar o joio do trigo, né? Daqueles que se dizem verdadeiros adeptos e que nada mais estão no espiritismo puramente para atender suas necessidades de curiosidade. Pessoas que vão para o espiritismo ou entram na casa espírita já querendo saber, porque um médium, quantas vezes nós em diálogo fraterno não recebemos pessoas dizendo, olha, eu fui num centro e que já me disseram que o meu passado foi tal e que o meu futuro vai ser tal. Pronto. Então são pessoas que adentraram na doutrina através da adivinhação, né? E que foram mistificadas e vão continuar sendo, porque elas estão em busca
da vã curiosidade e não da compreensão da verdadeira doutrina, né? Daquilo que a doutrina tem a trazer, que é a racionalidade, a fé raciocinada, o conhecimento da verdade através dos ensinos concretos trazidos pelos espíritos superiores. E não porque ouviram um médium dizer isso ou aquilo. Ah, porque o médium falou, quer dizer que foi um espírito superior que trouxe essa mensagem? Não, a gente não pode comprovar. A gente não pode atestar, né? Entre os meios que esses espíritos empregam, devem colocar-se na primeira linha, como sendo os mais frequentes, os que têm por fim tentar a cobiça, como a revelação de pretendidos tesouros ocultos, o anúncio de heranças ou outras fontes de riquezas, né? Como aqueles que dizem, por que os espíritos não vêm me dizer os números da Mega Sena, né? Como que se os espíritos sérios se ocupassem dessas coisas. Pode até ser algum que venha dizer os números, mas vai dizer errado. Devem, além disso, considerar-se suspeitas, logo à primeira vista, as predições com época determinadas, assim como todas as indicações precisas relativas a interesses materiais. Nós vemos muito por aí o pessoal espalhando, né? Pelas redes sociais, pelo WhatsApp, mensagens. Porque no ano 2100 e tanto vai acontecer isto, vai acontecer outra pandemia, vai acontecer aquilo outro, e porque a transição está ocorrendo. Gente, a transição está ocorrendo há muito tempo, o planeta sempre esteve em transição. Desde que os dinossauros desapareceram, desapareceram, o planeta está em transição sempre, gente. Cumpre, não se deem os passos prescritos ou aconselhados pelos espíritos, quando o fim não seja eminentemente racional. Que ninguém nunca se deixe deslumbrar pelos nomes que os espíritos tomam para dar aparência de veracidade. Lembrando que os espíritos realmente sérios, eles, as mais das vezes, nessas comunicações que nós temos no centro espírita, em reuniões de estudo, eles não dão o seu nome. Eles se mantêm no anonimato, mas trazem mensagens belíssimas, consoladoras, e que tem tudo a ver com essa racionalidade e a prática do bem. Desconfiai das teorias e sistemas científicos ousados, enfim, de tudo que se afaste do objetivo moral das manifestações. E ele até diz aqui, encheríamos um volume se houvessem de se referir a todas as mistificações que eles têm tido conhecimento. Então eu vou trazer uma parte aqui que eu achei interessante. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, gente, que eu acho que vocês já sabem, né? Vai até parecer um pouco ingênuo da minha parte estar mostrando para vocês, que eu sei que vocês sabem, mas pode ser que alguém não saiba, né? Junto àqueles arquivos, né, das revistas espíritas, tem um deles que é o Índice Geral da Revista Espírita. Então, sempre que você quiser pesquisar um determinado assunto, eu queria saber um pouco mais sobre Moisés, que Kardec tenha mencionado, tenha feito algum estudo, tenha tido alguma reunião na Sociedade Espírita Parisiense, e você vai nesse Índice Geral da Doutrina Espírita e eles têm por letra, né? Aí vai chegar a Moisés. No caso, nós estamos trabalhando contradições e mistificação, trazendo até o índice geral, o item mistificação, o termo, né, mistificação. Ele vai trazer aqui em que revistas espíritas tem o tema mistificação. Então, não é pelo título do artigo, tá certo? É por onde foi tratado o tema. Então, nós podemos ver que nessa revista espírita de junho de 1860, ele traz no mesmo artigo, que parece ser o mesmo artigo, que ele fala sobre espíritos bons e mistificação, na página 248. Aí pode ver que no mesmo artigo, na página 249, nessa aqui na 247, então é do mesmo artigo, ele vai falar sobre mistificação. Vai falar sobre reunião mediúnica séria e mistificação, São Luís é vítima de mistificação, e a Sociedade
Parisiense de Estudos Espíritas e Mistificação, né? Então, ele está mencionando várias vezes aqui esse artigo. Eu fui até lá para ver o que era, né? E Kardec vem trazer para nós esse tema de estudo que eles trouxeram nesse artigo de junho. Não é, na verdade, um artigo, foi uma reunião que teve na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em que foi colocada na ata uma comunicação que havia sido dada anteriormente, possivelmente por São Luís. São Luís sempre se manteve presente nas reuniões de estudo lá da sociedade. E eles tinham o hábito de receber comunicações deles. Só que ele veio, entre aspas, através de um determinado médium lá, e eles estranharam muito a forma da comunicação. E aí disseram, será que era mesmo São Luís? Porque parece que era um mistificador, né? E aí Kardec vai trazer, é um artigo bem longo, eu vou trazer aqui só a parte principal, tá? Em que Kardec fala aqui das comunicações diversas, né, na página 247, e diz, leitura da comunicação seguinte, que foi recebida em sessão particular, a propósito dos trabalhos da última sessão, que foi pela senhora S, médium. Lembrando, ó, tá vendo, gente? Eles nunca dizem o nome do médium, que o trabalho é do espírito. O médium é simplesmente o intermediário, né? Então, o médium, ele deve se abster de estar dizendo o seu nome. Eu sempre olho nessas comunicações que o pessoal passa, eu sempre olho se a pessoa colocou o nome do médium. O nome do médium quer dizer que a pessoa está super vaidosa, né? Está dando aquele recado. E você vai olhar lá a mensagem, nem tem esse conteúdo tão realmente relevante assim. Por que São Luís não se comunicou sexta-feira passada pelo senhor Didier e deixou falar-se um espírito enganador? É porque o senhor Didier era quem sempre recebia as mensagens de São Luís. Aí, por que deixou, né, que falasse um espírito enganador? E a resposta, São Luís estava presente, mas não quis falar. Aliás, não reconhecestes que não era ele? Então já é o essencial. Não fostes enganados, desde que vos destes conta da impostura. Se fosse um grupo que não tem conhecimento, não tem estudo, teria tido a comunicação como certa de São Luís, né? E aí perguntam, com que objetivo? Então ele não quis falar, já que ele estava presente, né? E poder-se perguntar a ele mesmo, ele está aqui. Aí perguntam, São Luís, poderia esclarecer o motivo da sua abstenção? E ele diz, ficastes contrariado com o que aconteceu. Porque, gente, parece que tinha umas pessoas visitando a reunião, que estavam indo pela primeira vez, e que ele fez mesmo daquela forma para permitir que o engano ocorresse, para eles identificarem de que era uma impostura realmente. Entretanto, deveis saber que nada acontece sem motivo. Muitas vezes há coisas cujo objetivo não compreendeis, que a princípio parecem más, porque sois muito impacientes, mas cuja sabedoria mais tarde reconheceis. Gente, isso é um aprendizado para a nossa vida. Ficai, pois, tranquilos, e não vos inquieteis por nada. Sabemos distinguir os que são sinceros e velamos por eles. E aí ele diz, se foi uma lição que quisestes nos dar, eu até a compreenderia, quando estamos entre nós. Exatamente porque estavam só as pessoas da casa sempre, né? Mas em presença de estranhos que poderiam ficar mal impressionados, parece que o mal sobrepuja o bem. Então ele ficou meio com vergonha alheia, né, dizendo, logo quando havia gente estranha à casa, é trazida essa impostura, né? E São Luís responde, laborais em erro, vendo as coisas assim. O mal não consiste naquilo em que acreditais. E eu vos asseguro que houve pessoas, aos olhos das quais essa espécie de revés foi uma prova de boa-fé de vossa parte. Ou seja, porque viu que ele estava de boa-fé lá na reunião, e que identificou que era um engano.
Aliás, do mal muitas vezes resulta o bem. Quando vedes um jardineiro cortar os belos ramos de uma árvore, aí tal, né? Eis o bem, e então achais que o jardineiro foi sábio e mais prudente do que supunhas, ou seja, quando ele poda, né? Do mesmo modo, se amputa um membro de um doente. A perda do membro é um mal, mas após a amputação, se ficar melhor, eis o bem, porque talvez tenha salvo a vida. E Kardec meio sem entender, né, gente? O porquê que ele estava... Por que havia ocorrido isso? Será então que havia pessoas na reunião que não era bem, do bem? E ele diz, é muito justo, mas como se explica que apelando aos bons espíritos e lhes pedindo que afastem os impostores, o apelo não seja atendido? E ele disse, é atendido, não duvideis, mas estai bem seguros de que o apelo procede do fundo do coração de todos os assistentes. Então, primeiro, verificar que esse apelo está no fundo do coração de todos, ou que não haja alguém que por um pensamento pouco caridoso e malévolo, ou pelo desejo, atraia para o meio de vós espíritos maus. Então, alguém que estava naquela reunião não estava em conformidade. Lembra aquela corrente, né? O feixe de varas que devem ficar unidas na reunião mediúnica em prol de um mesmo pensamento, em prol da mesma vibração positiva, para que tudo dê certo. Então, alguém estava ali como que desejando o oposto, né? Eis porque vos dizemos incessantemente, sede unidos, sede bons e benevolentes uns para com os outros. Disse Jesus, quando estiverdes reunidos em meu nome, estarei entre vós. Acreditais por isso que basta pronunciar o seu nome? Não penseis e convencei-vos de que Jesus não vai, senão aonde é chamado pelos corações puros, aos que praticam os seus preceitos, porquanto esses estão verdadeiramente reunidos em seu nome. Não vai aos orgulhosos, nem aos ambiciosos, nem aos hipócritas, nem aos que falam mal do próximo. Foi a eles que Jesus se referiu. Não entrará no reino de Deus. E Kardec continua insistindo. Gente, eu vou deixar isto aqui para que vocês leiam, né? Porque desde o início, toda a ata, toda a reunião como aconteceu, para que vocês compreendam um pouco melhor como, inclusive, esses espíritos superiores se fazendo presente nas reuniões mediúnicas, eles podem permitir sim uma mistificação para que sirva como experiência e aprendizado a um grupo, né? Então, vamos ficar por aqui no nosso estudo de hoje. Eu espero que seja bem proveitoso para todos vocês e que vocês busquem um aprofundamento, né, de cada assunto que nós tratarmos, visto que há uma vasta coleção, né, de artigos na Revista Espírita com esses estudos de Kardec, como também as outras obras trazidas pelos demais autores, tá certo? Um beijo no coração de todos e fiquem na paz.